Estamos aqui começando mais um culto abençoado, sexta-feira forte de libertação. E já entra compartilhando, enviando esse vídeo, essa live, essa palavra para os grupos de família, WhatsApp, amigos, porque eu tenho certeza que essa palavra vai falar ao teu coração. Eu pedi para o povo aqui na igreja abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 11. Amém ou não amém? Então abra todos, por favor. Josué capítulo 11. É uma palavra de vitória. Olha aqui para mim, por favor. Essa palavra, eu estava meditando nela e buscando o entendimento. E muitas das vezes, preste atenção no que eu quero falar contigo. Tudo que Deus faz em nossas vidas, Ele também espera uma atitude minha e sua. Sim ou não? Ele trabalha comigo, contigo, numa forma de parceria. Faz a sua parte. Amém? A Bíblia diz que tudo que tu ligar na terra será ligado nos céus. A gente faz a nossa parte. Deus é fiel para poder cumprir as promessas e a palavra dele. Amém? E essa palavra que eu estava meditando e falou muito ao meu coração. Você vai entender, vou te trazer para você o entendimento de que eu não nasci em berço evangélico. Eu já fui desse mundão. Tem pessoas que já nasceram já na família evangélica, sempre ouvindo a palavra. Não, eu fui desse mundão. Eu estava na mão do diabo, irmão, fazendo um monte de coisa errada. Mas Deus me libertou. Amém ou não amém? E hoje eu estou na presença de Deus. Mas quantas vezes essas coisas que ficaram no passado tentam se levantar para poder me tentar hoje em dia, para me poder voltar a fazer práticas erradas. Amém ou não amém? Quantas coisas que você já se libertou que hoje tenta se levantar para poder dominar você novamente. E Deus, Ele me deu essa palavra porque nós temos que deixar o inimigo sempre prostrado e vencido diante de nós. Paulo não fala que existe uma guerra entre o espírito e a carne? Em Romanos 7, a carne milita contra o espírito milita contra a carne. E a gente tem que vencer isso todos os dias, sim ou não? Todo dia a tentação vem, todo dia o pecado vem, né? Todo dia o diabo vem com uma proposta, só na minha vida que vem. Na tua também? Todo dia. Então a gente tem que alimentar mais o nosso espírito para que a nossa carne ela fique enfraquecida, porque a carne ela não morre, irmão. Não adianta você falar, agora eu estou na igreja, minha carne está morta. Meu irmão, não morre, você enfraquece. Porque se você alimentar, ela cresce de novo. Sim ou não? Né? Você sabe que aquilo ali, por exemplo, um cara que deixou o alcoolismo, ele vai ficar no meio de uma roda de amigos, está todo mundo bebendo cachaça, bebendo cerveja? Porque aquilo ali querendo não pode tentar. Sim ou não? Uma pessoa que abandonou o cigarro vai ficar perto de uma pessoa que fuma? Então, você daqui a pouco ela vai começar a sentir o desejo de voltar para aquilo. Então, se aquilo me faz mal, eu me aparto, irmão. Não quero. Né? A Bíblia diz, resista ao diabo e ele? Meu irmão, resista e ele fugirá. Mas quando você está perto de algo que às vezes você está quase cedendo, você tem que se afastar e sair correndo, irmão. Não quero. Amém? Se aquilo pode te fazer cair, se afasta e corre, irmão. Porque, meu irmão, eu não quero dar a brecha para o inimigo ter aquela legalidade para entrar no meu coração, nos meus sentimentos, nos meus desejos e fazer com que eu venha cair naquilo novamente. Amém? Então, diz aqui em Josué capítulo 11, olha para mim, antes de iniciarmos, aqui Josué tira o povo, Moisés, ele tira o povo Deus levanta Moisés como libertador para tirar o povo do Egito para a terra que manava leite e mel, né? Só que Moisés só conduziu o povo até a porta da terra prometida. Aí teve aquele lance de Deus falar para Moisés, falha, a pedra ele feriu, na hora de ferir ele falou, aí aquilo tudo ele não entrou na terra prometida. Aí quem que foi o sucessor dele? Josué. Então Josué aqui era o responsável para levar aquele povo para a terra prometida. Amém? E vocês vão entender, através dessa mensagem, que
depois vocês podem meditar em Números 13, quando Moisés ele manda o povo espiar a terra prometida, eles identificaram que realmente a terra era boa, que os frutos eram grandes, que realmente manava leite e mel, mas só que existia um grande exército lá, homens gigantes, né? Eles chegaram a falar, eu do lado desses homens eu me sinto um gafanhoto, eu me sinto pequeno, porque são homens grandes, tem grandes muralhas, tem grandes fortalezas, o exército é poderoso, amém? Aí na porta da entrada, Deus ele vai e fala com Josué, e vocês vão ver isso aqui agora, amém? Diz assim, ó, versículo 4, vamos versículo 4. Josué 11, versículo 4 diz assim, ó: saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo, em multidões como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Olha aqui para mim, um grande exército numeroso. Você tem noção, quando a Bíblia diz numeroso como a areia da praia do mar, era muita gente. Sim ou não? Era muito inimigo contra o povo de Israel. Era muito inimigo. E às vezes a gente também se sente assim, né? Sozinho no meio de um monte de inimigos. É verdade ou não é? Sozinho no meio de um monte de problemas. Às vezes você está dentro da sua casa e você é a única pessoa ali que busca a Deus. E no meio de você tem um monte de pessoas que dão lugar para o diabo, né? Que fazem a vontade do inimigo. E você está ali como um libertador, né? Só que aqui eram muitos inimigos, mas o povo de Israel tinha o braço forte de Deus. E é isso que a gente tem que ter no nosso coração. Por mais que as lutas sejam muito grandes, nós temos um Deus poderoso que assim, ó, pode transformar essa situação. Nós temos que acreditar nisso. Vocês entenderam aqui que era muito inimigo. Carros, cavaleiros, cavalos ferozes, imagina. Mas nesse cavalinho que passa aí na rua fazer um cocô na estrada, não, nesse cavalinho não. Era cavalos mesmo, um brabo mesmo, numeroso. Imagina aqueles cavalos cheios de bomba, de anabolizante. Cavalo brabo. Eram os inimigos reais. Imagina, inimigos fortes, gigantes, vindo contra o povo de Israel. Mas aí Deus dá uma direção para Josué. Aqui no versículo 6. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. Vamos ler isso de novo, gente? Essa promessa de Deus aqui. E olha para mim, eu sempre falo isso, para vocês poderem gravar o que eu vou falar. Cadê Josué hoje? Morreu. Amém ou não amém? Quem é que está vivo aqui, diga amém. Então essa palavra é para mim, para você. Às vezes você está aqui enfrentando grandes problemas e Deus está falando para você: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, sabe o que Deus está falando? Que em 24 horas tudo pode mudar. Quem crê nisso, diga amém. Deus está falando que em 24 horas a tua vida pode mudar. É você acreditar na palavra de Deus. Amém? E diz assim, ó: e disse o Senhor a Josué: não temas diante deles. Bota a mão no teu coração assim, ó. Fala assim, ó. Eu não vou temer diante deles. Amém? Porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás
7. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel e os feriram e os seguiram até a grande Sidom e até a Mesrefote Maim e até o vale de Mispa Oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. Diga graças a Deus. Amém? Fala assim, Deus vai fazer. Sabe o que Deus está falando? Aquilo que é impossível para você, eu faço. Amém? Só que Deus falou, eu vou fazer. Só faça uma coisa. Olha o versículo 6. Olha o versículo 6. E disse o Senhor a Josué, não temas diante dele, porque amanhã, a esta mesma hora, eu darei todos os feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos, aqui estou falando, eu vou fazer, mas aos seus cavalos dos inimigos jarretarás, e os seus carros queimarás. Olha o que Deus está falando, eu vou fazer, mas aos cavalos do inimigo jarretarás. O que é jarretar o cavalo? Se você for procurar, até mesmo na Bíblia Viva fala isso. Na Bíblia Viva fala que na perna do cavalo, ali próximo ao joelho, tem um tendão, que se você cortar, o cavalo ele deita e nunca mais se levanta. Tem um tendão no cavalo que se você cortar, ele nunca mais fica de pé. Só que isso aqui, ele não está falando em relação só ao cavalo. Isso aqui você tem que ver a Bíblia e espiritualizar ela. O cavalo aqui não é um animal, o cavalo representa o inimigo. Amém ou não amém? Ele está falando, eu vou fazer, mas ao inimigo tem que jarretar. Ele tem que ficar caído, não tem que se levantar mais. Amém ou não amém? Amém. E os seus carros queimarás a fogo. Sabe o que ele está falando? Eu vou fazer. Como ele já fez muitas vezes na minha vida. Às vezes tem pessoas aqui que já foram presas em vícios de cigarro, de bebida, como eu falei anteriormente, prostituição, adultério, palavrão. Tem pessoa que xingava muito, sim ou não? Só que Deus está falando, eu vou te libertar disso. Mas ao inimigo já reta. O que ele está falando? Não deixa isso mais se levantar sobre a tua vida. Caiu na tua vida, não deixa se levantar mais. Meu irmão, Deus te trouxe a libertação, você não tem mais que deixar o inimigo se levantar. Às vezes você está bem, aí de repente passou por uma luta, se estressou, aí começou a xingar. O inimigo está se levantando de novo, você ainda não jarretou ele. Você ainda não cortou o tendão, não cortou o mal pela raiz. Amém? Mas eu estava nervosa. Toda vez que você ficar nervosa, tem que xingar palavrão? Amém? Não, porque eu tomei uma cachaçinha, eu bebi, é porque eu estava com muito problema. Né? Eu estava querendo esquecer de tudo, eu fui lá e tomei um biricutico. Está deixando o inimigo se levantar de novo. Se Deus trouxe a libertação, tem que cortar o mal pela raiz. Deus está falando, o inimigo caiu, mas já reta, corta o tendão. Não deixa mais esse mal se levantar. Porque se levantar, pode te dominar de novo, irmão. Quantas pessoas que você conhece, ou quantas histórias você já ouviu, de pessoas que se libertou do cigarro por anos, depois voltou a fumar de novo. Eu tenho na minha família isso. Anos limpo, aí voltou. Anos que se libertou das drogas, da cocaína, maconha, crack. Aí depois de um tempão, muitas vezes por influências de amizades erradas, sim ou não? Por influência de situações, de circunstâncias, a pessoa vai e se rende novamente e deixa o inimigo se levantar e dominar novamente essa pessoa. E Deus está falando, eu vou entregar o inimigo na tua mão. Mas só que você tem que fazer a tua parte. Eu vou fazer a minha parte. Faça a tua parte. Corta esse tendão, corta esse mal. Porque senão, se você deixar ele se levantar de novo, ele pode te vencer. Né?
A Bíblia não chega a dizer, vocês conhecem essa passagem, que quando há um processo de libertação, o diabo sai, o inimigo sai. E ele fica andando por lugares áridos, né? Até que ele não encontra um repouso, um local, e ele tenta voltar novamente. E se a tua vida não estiver preenchida com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, ele volta e entra de novo. Só que ele não volta agora sozinho. Ele volta com 7 piores do que ele, né? Por isso que eu estou falando, tem gente que leva na brincadeira, não leva na brincadeira. Porque se você der brecha, der legalidade, o inimigo volta a te dar uma rasteira e você cai e às vezes não consegue nem se levantar mais. Né? O inimigo era numeroso, o inimigo era grande, era coisas que aos olhos de Josué e do povo não dava. Não dá, Deus, não dá. Eu me sinto como um gafanhoto perto deles, não dá. Só que Deus falou, eu vou fazer. Amém ou não amém? Eu não sei o que você chegou aqui nessa manhã, qual o problema que você está enfrentando, ou você que está assistindo essa live agora, eu não sei qual é o tamanho da tua luta. Deus está falando, eu vou fazer. Eu vou dar o inimigo vencido em tuas mãos. Eu vou dar o inimigo enfraquecido em tuas mãos. É como uma vacina, irmão. Você sabe como é que funciona a vacina? Não é muito a minha praia, eu não sou especialista nisso, mas eu entendo que, por exemplo, uma pessoa que quer vencer, a vacina de hoje, o coronavírus, você pega o próprio vírus do coronavírus, enfraquece ele, ou até mesmo mata ele, e introduz no corpo da pessoa. E o teu corpo faz o quê? Ele produz o anticorpos que vai combater aquele vírus. Então é a mesma coisa que Deus faz. Ele te entrega o inimigo vencido. O teu trabalho é já retar, é cortar o mal pela raiz. Amém? Ele faz o quê? É a mesma coisa quando você chega aqui na igreja meio triste, meio para baixo, cheio de luta, cheio de problema. Aí você começa a orar, começa a louvar, começa a pular, começa a dançar. Aí o teu espírito, ele dá uma avivada. É verdade ou não é? Aí você sai daqui, então, Deus ele te fortalece. E aí quando você sai, aquele mal que estava querendo te entristecer, você corta pela raiz. Você não aceita mais na tua vida. É o que Deus falou aqui. É o que Deus está falando para mim e para você. Não caia mais nas ciladas do diabo. Até mesmo aquelas ciladas que você já venceu. Aquelas lutas que você já venceu. Você não tem que voltar. Né? Se você já venceu o mal, não deixa mais esse inimigo se levantar contra a tua vida. Você era uma mulher muito explosiva, um homem muito explosivo. Qualquer coisa de se estourar, você vai fazer isso hoje. Você deixar o inimigo vencer. Né? Tem pessoas que falam assim, não mexe comigo não queira me ver nervoso, não quer me ver nervosa, porque sabe como é que é, roda a baiana. Está deixando o inimigo se levantar de novo. Está deixando o problema te dominar novamente. Irmão, ou é de Deus ou é do diabo. Se você ainda está dando esse tipo de brecha, deixando ainda um mal poder se levantar na tua vida, porque você ainda não cortou lá aquele tendão. Você não já retou o inimigo. Você tem que já retar ele, você tem que cortar, porque se você der mole, ele vai se levantar. Amém ou não amém? Quem está entendendo essa mensagem, diga glória a Deus. E é o que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Vamos terminar de ler aqui, ó. E 9 não. 8. E o Senhor os deu na mão de Israel e os feriram. Até Mesret-Fote-Maim e até o vale de Mispa ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nem... E fez-lhe Josué como lhe o Senhor lhe dissera. Aos seus cavalos já retou. Aos seus carros queimou a fogo. Olha para mim. Josué fez o que o Senhor disse para ele fazer. E a pergunta que fica para mim e para você: você vai fazer o que Jesus está te orientando? Ou até quando você vai ver o inimigo se levantando contra você? Contra a sua vida? Meu irmão, você hoje é liberto. Glória a Deus. De quantas coisas você já se libertou do mundo? Seja sincero.
E quantas dessas coisas tentam hoje voltar para a tua vida? É verdade ou não é, gente? Estou falando besteira? E quantas dessas coisas tentam te seduzir novamente? E Deus está falando, quer vencer esse mal? Já arreta esse cavalo. Corta esse tendão. Não dê mais lugar para o inimigo. Por isso que quando eu falo para vocês assim, não é brincadeira. Está passando por luta, está passando por problema, está prestes a explodir, bota um louvor em casa bem alto e vai orar, vai louvar o Senhor. Amém? Só não deixa o inimigo se levantar. Está passando por luta, vai ler a Bíblia. Está passando por problema, vai cantar, vai, sei lá, faz algo que possa conectar você a Deus e não deixar esse mal prevalecer. Como minha mãezinha sempre fala, e como minha vovó, falecida avó, falava para mim, ela falava assim, filho, vontade dá e vontade... Você já falou isso ou você já ouviu isso? Vontade dá e vontade... Meu irmão, tá com vontade de fazer o que é errado porque a carne grita? Meu irmão, bota um louvor, vai buscar Deus que vai passar. Aí você vence, você alimenta o teu espírito. Amém ou não amém? Glória a Deus. Essa palavra falou contigo? Sim ou não? Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bem forte que Ele merece. Amém ou não amém? Não é por muito falar que o povo será ouvido, então foi o que Deus mandou trazer para você nessa manhã. E você que está assistindo essa live agora, compartilha em nome de Jesus. Se você crê que eu sou profeta, se você crê que eu trouxe essa palavra dirigido por Deus, compartilha, porque tem pessoas que estão neste momento até libertas, mas o inimigo tem se levantado para que ela venha praticar os mesmos pecados do passado. E essa palavra precisa chegar até o coração dessa pessoa. Então nós estamos aqui hoje na sexta-feira forte, libertação. Amém? Aqui na rua Ator Jesse Valadão, número 3, aqui na antiga Rua Larga, no coração de Piraquê, aqui em Pedra de Guaratiba. Hoje, às 19h30, 7h30 da noite, temos uma reunião especial e você é o nosso convidado. Amém? Venha de perto, venha de longe. O importante é que você venha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.